Ora, bom dia, espero que esteja tudo bem convosco. Sou o Ricardo e este será o episódio 4 do podcast Talvez Incomode, que é sobre livros e histórias. Hoje não vou fazer aqui nenhum grande discurso de agradecimentos, porém agradeço sim a quem tenha acompanhado os episódios. Obrigado. Vamos lá ao conteúdo deste episódio com o título Onde estão as escritoras? Como na semana passada, no episódio 3, decidi romper o fio cronológico da minha história como leitor, acho que fiz de uma forma precoce, mas fez muito sentido para mim. Vou continuar neste registro de me deixar levar de episódio a episódio. Por isso, quando terminei o último, percebi de imediato qual seria o livro de que iria falar hoje. Aliás, isto tem acontecido e é fascinante como o nosso ser faz ligações de histórias e experiências de que não estamos à espera. Por isso, bora lá. Terminei então o último episódio com uma partilha de uma história sobre um pai e um filho que têm o clube de leitura mais pequeno do mundo. E se vos disser que eu já tive, ou melhor, que o meu primeiro clube de leitura foi desse formato, ou seja, só eu e outra pessoa. É verdade. Estava eu em Dublin e foi numa fase que estava a perder o hábito da leitura por falta de vontade e recordo-me que já nessa fase andava a pensar em entrar num clube de leitura. Pesquisei muito e até achei alguns grupos interessantes lá em Dublin, mas ou já os grupos estavam cheios ou não sentia realmente que seriam grupos para mim. Nessa altura, trabalhava num escritório e nas pausas de almoço, um dos temas que trazia para as conversas com os meus colegas eram sobre livros. E até havia boas conversas, no entanto, sentia falta em falar de coisas sobre um livro que alguém já lera também, ou seja, ouvir uma perspectiva diferente e debater sobre isso. É então que há uma nova pessoa que começa a trabalhar no mesmo escritório nesse momento e integrou-se facilmente no mesmo grupo de colegas com quem almoçava e depois de eu mostrar que, lá está, era um chato que falava sobre livros, reparei que ela também sofria dessa mesma patologia. Passado cerca de uns 2 ou 3 meses, ela disse-me que tinha um objetivo de ler 12 livros naquele ano. E eu, que já tinha na cabeça a ideia de pertencer a um clube de leitura, deixei-me levar pela minha espontaneidade, das ideias estranhas que tenho, e virei para ela e propus o seguinte: "Oh Isa, você quer fazer parte do meu clube de leitura que só sou eu, mas é suficiente para começar?" Pronto, a Isabela é brasileira e por isso manifestei-me no meu melhor português brasileiro. Ela riu e perguntou-me como seria o formato do clube de leitura. E disse-lhe, sem pensar muito, o seguinte: a ideia será esta. Um de nós vai escolher um livro, à vez, independentemente do tema. Vamos definir metas semanais e vamos debatendo semanalmente sobre o que lemos. E mais, Isa, até pode ser você a escolher o primeiro livro. Pronto, ela achou piada e alinhou, que eu fiquei realmente feliz com isso, mesmo tendo só uma pessoa no clube de leitura, porque poderia, sei lá, apenas dizer que iria ler livros em conjunto com alguém, mas não me soava bem. Sentia sim o entusiasmo da sensação em dizer que era um clube de leitura. Acho que nunca houve um nome para o clube, mas se houvesse, talvez se chamasse o Clube das Brisas, porque era sempre divertido os nossos debates. E houve uma vez que a Isa disse que gostava das nossas brisas. Ou seja, em português de Portugal, acho que significa uma forma de trocar de pensamentos dentro de uma discussão de ideias. Mas achei tanta piada a esse termo que incluí no meu próprio vocabulário. Considero extremamente divertido estas diferenças lexicais e expressões que existem entre Portugal e Brasil. Portanto, nós lemos alguns livros em conjunto, mas para este episódio vou escolher um em particular que até foi a Isa que escolheu. Antes de dizer o título, tenho de acrescentar algo que achei uma coincidência brutal, que foi, nessa altura, por várias razões, comecei a ficar mais atento e interessado no papel da mulher, não apenas na atual sociedade, mas também ao longo da história da civilização. E reparei que
até essa altura lia maioritariamente livros de autores masculinos. E quero-me já defender, e não querendo parecer um super defensor do género feminino, mas sim afirmo que encaixo-me numa posição de igualdade de género. Ou seja, seria estúpido dizer que se fossem sempre as mulheres no poder, este mundo poderia ser perfeito. Até poderia acontecer, mas não acredito muito nisso. O que realmente acredito é que se tivesse havido mais espaço e igualdade de género nas opiniões e decisões ao longo da nossa história, de certeza que o mundo estaria bem melhor. No entanto, estamos a tempo de ter essa igualdade. Aliás, vejo muitos progressos e fico sempre melhor quando vejo isso a acontecer. Talvez de uma forma mais lenta do que pretendemos, mas são progressos. Muitas vezes seguro-me para não ser um revoltado. Sei que não podemos apagar o passado, que é bem longo e cheio de injustiças para com as mulheres, mas penso que é mais positivo lembrar de pessoas que lutaram e foram ativistas em prol da justiça igualitária. Permitam-me prestar uma homenagem a duas escritoras portuguesas que faleceram recentemente, a Maria Teresa Horta e a Adília Lopes. Foram poetas ou poetisas e ativistas, principalmente através da escrita. A escrita delas são como chapadas para quem lê, e não são só chapadas sobre desigualdade de género, são chapadas transversais a vários temas. Vou até ler aqui um poema da Adília Lopes, super pequeno, do seu livro Estar em Casa. Só gosto das pessoas boas. Quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexys, sei lá o quê. Se não são boas pessoas, não prestam. Pronto. Gosto do pragmatismo destas duas autoras, e este pequeno poema acho que explica bem o seu estilo. Peço desculpa por todo este desabafo, estava aqui entalado, mas vamos lá retomar. O livro que a Isabela escolheu foi A História de uma Serva. Para quem já leu este livro ou viu a série, terá agora feito mais sentido o meu desabafo anterior. Então eu, honestamente, não sabia nada sobre o livro. Mas quando a Isa disse-me de que se tratava, eu disse-lhe prontamente que queria ler. A autora desta obra é Margaret Atwood, uma escritora canadiana. Já publicou mais de 40 livros de ficção e não ficção, poesia e ensaio, e é uma das vozes mais ativas do feminismo moderno. Retirei um comentário da Universidade do Porto que acho interessante sobre ela. Extraordinária qualidade da sua obra literária, a importância da sua reflexão intelectual e a pertinência do seu combate público por uma sociedade mais justa, digna e sustentável. O livro em questão é uma distopia. É um dos meus géneros favoritos. E o livro é sobre extremistas religiosos de direita que derrubaram o governo norte-americano e queimaram a Constituição. A América é agora Gilead, um estado policial e fundamentalista onde as mulheres férteis, conhecidas como servas, são obrigadas a conceber filhos para a elite estéril. De Fred é uma serva na República de Gilead e acaba por ser transferida para uma casa do enigmático comandante e da sua ciumenta mulher. Pode ir uma vez por dia aos mercados, cujas tabuletas agora são imagens, porque as mulheres estão proibidas de ler. Tem de rezar para que o comandante a engravide, já que numa época de grande decréscimo do número de nascimentos, o valor de Fred reside na sua fertilidade, e o fracasso significa o exílio nas colónias perigosamente poluídas. Ela lembra-se de um tempo em que vivia com o marido e a filha e tinha um emprego, ou seja, uma vida normal, antes de perder tudo, incluindo o nome. Essas memórias misturam-se agora com ideias perigosas de rebelião e amor. Por palavras mais simples, o livro retrata um cenário em que as mulheres apenas servem para procriar e servirem os homens. Pouco mais do que isso. A escrita chega a ser muitas vezes arrepiante. É bastante crua. Tive a sensação que seria como se alguém estivesse a sussurrar-me no ouvido durante toda a história do livro. Como em todos os livros distópicos que li, ironicamente, não são assim tão longe
da nossa realidade. As distopias têm a característica de nos apresentar um cenário hipoteticamente extremista. Contudo, se posicionarmos este enredo na sociedade atual, veremos imensas semelhanças adaptadas. Se calhar não são tão radicais, mas estão meio que camufladas através de políticas tendenciosas, conceitos enviesados e desinformação que, na minha opinião, vai dar quase ao mesmo resultado da história de uma serva, porém é socialmente aceite. A construção das personagens chega ao ponto de ser incomodativo, por serem demasiado reais. As personagens deparam-se constantemente com situações onde são forçados a fazer escolhas. Deixa-nos a pensar, e se fosse eu no lugar dela? E foi bastante interessante ler este livro com a Isa porque ela apresentou-me uma visão feminina dos acontecimentos ao longo do livro. Houve muito sentimento de raiva nas nossas brisas. Não era raiva sobre um contra o outro ou sexo masculino contra o feminino, mas uma raiva perante tanta injustiça. Eu, como homem, senti repulsa e nojo por reconhecer muitas atitudes machistas que, pois, confesso aqui, já tive esses comportamentos, mas estou consciente que o faria por ser influenciado a ser assim. Não é, não quero estar aqui com desculpas baratas, não quero defender-me de atitudes passadas, e não estou aqui a dizer que a partir da leitura deste livro passei a ser um homem perfeito, não, mas comecei a ter uma maior noção das desigualdades e da estupidez humana, sobretudo nas relações heterossexuais. Vou-me calar, até porque, como eu li este livro com a minha amiga e membro do meu primeiro clube de leitura, desafiei-a a enviar-me uma opinião sobre o livro. Por isso, ouçam lá a simpática Isabela. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, vamos lá, né? Que tarefa difícil falar em poucas palavras sobre esse livro que apresenta tantas camadas e tantos assuntos que podem ser explorados. É um livro de 1985, 40 anos atrás, e ainda ser tão atual em relação às suas críticas perante a sociedade. Assim como o Rick disse, o livro pode nos fazer refletir sobre a situação política e social da atualidade, onde extremistas tentam impor poder e usar da religião como justificativa para anular a individualidade do outro. Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção e que despertou esse sentimento de raiva que o Rick mencionou foi a forma como um indivíduo é capaz de se apropriar do outro. O modo como Margaret critica o individualismo e a desumanização dentro de uma comunidade, em que aqueles que estão no poder o utilizam estritamente para benefício próprio. Em inúmeras partes do livro, eu só conseguia pensar em como alguém é capaz de tratar um outro de uma maneira tão desumanizada. A escolha das cores, como representação de castas e segregação, são alguns dos exemplos dos detalhes tão sutis que a autora adiciona ao livro e nos transporta para aquele universo distópico de Gilead. Um livro que vale muito a pena ler para refletir sobre as nossas escolhas e comportamentos. Rick, obrigada por todas as brisas durante o nosso clube de leitura. Espero que vocês estejam gostando bastante dos podcasts. E pronto, acho que a Isa finalizou bem. Não tenho mais nada a acrescentar. Agradeço à Isa pelo seu testemunho e é isto. Espero que tenham gostado deste episódio sobre este livro, que vos tenha até incentivado a lê-lo. Também existe a série, como eu referi. Eu vi a primeira temporada e gostei bastante, mas é isso. Vamos então à palavra do episódio. A mania do intelectual. Portanto, a palavra que escolhi é elucidação. Vem do latim elucidatio, derivado de elucidare, tornar claro, esclarecer, onde lucidare significa iluminar ou dar luz. A palavra é frequentemente usada em contextos académicos, intelectuais ou quando se pretende esclarecer questões complexas ou difíceis de entender. É o ato de esclarecer, tornar algo claro ou compreensível. Não é propriamente uma palavra com pouco uso, mas achei indicada para tentar
e vou elucidar alguém para o tema principal deste episódio. Vou só confessar aqui uma coisa engraçada que eu tento sempre falar ou dizer as palavras em latim, mas tenho sempre a sensação que é sempre um tiro ao lado, mas pronto, acho que conseguem entender. E como eu depois acabo por partilhar no Instagram em formato escrita, acho que dá para ajudar um bocadinho no significado da palavra. Pronto, para finalizar, vou fazer só aqui um pequeno resumo da minha semana, mas vou começar por partilhar uma música de uma artista que eu adoro bastante, que é a Ana Bacalhau. Já também adorava quando ela pertencia aos Diolinda e ela agora faz um trabalho mais a solo. E ela tem uma música que eu acho que vem de encontro a este episódio e se chama Por Nos Darem Tanto, e o refrão tem estas, vou dizer só 4 frases do refrão que eu acho que é mesmo pertinente neste episódio. Eu não vou cantar porque não tenho essa habilidade, mas vou dizer. Então é assim: e eu não quero a tua proteção, quero o teu respeito, quero fazer junto, lado a lado e fazer bem feito, e a quem perdeu, e a quem lutou, e a quem rasgou o manto, vai um abraço infinito por nos darem tanto. Gosto muito desta música e gosto de várias músicas da Ana Bacalhau, mas esta aqui acho que acerta em cheio neste episódio. E durante esta semana não tenho assim muito para partilhar, mas terminei um livro que já estava a ler há algum tempo. É o Erotismo de Francesco Alberoni, e o facto de ter terminado esta semana, digamos que afetou-me nas ideias deste episódio. Ainda não tenho um resumo elaborado para falar sobre este livro, mas alerto que não é um livro com uma narrativa erótica. Há ali uma parte ou outra, mas não é por aí. Mas fala sim num tom mais técnico e com fundamentos históricos sobre as diferentes visões entre o homem e a mulher sobre o erotismo. Predominantemente fala sobre uma visão de pessoas heterossexuais. Achei bastante interessante este livro. Não vou dizer que concordo com tudo, mas faz muito sentido a forma como ele expôs as visões dos diferentes géneros. Talvez um dia fale mais sobre este livro e gostaria só de deixar aqui uma questão para quem ouvir e se quiser partilhar a resposta comigo, seria engraçado, porque a pergunta é simples: que tipo de leitor és tu? Ou seja, em que ambiente e postura normalmente lês? E prometo que no próximo episódio vou partilhar as minhas manias de leitor e pronto. E é isso, ok? Quero agradecer a quem ouviu e espero que tenham gostado. Tenham uma boa semana. Um obrigado e até já.